dinâmica, quebrando o padrão tradicional de aula, onde, por exemplo, o Fábio, o Eudes e eu ficaríamos falando aqui por 2 horas e vocês simplesmente balançando a cabeça aí do outro lado. Então, o propósito é que seja de uma maneira informal, onde vocês possam questionar, possam tirar todas as dúvidas de vocês. E nós vamos passar, basicamente, pela neuroanatomia e neurofisiologia, depois a semiologia neurológica e, por fim, a neuroimagem para cada caso. E aqui nós temos 3 casos. A gente não sabe, na verdade, se vai dar tempo de comentar sobre esses 3 casos, mas é o nosso objetivo. Então, isso vai depender da quantidade de perguntas. Então, vocês podem se sentir bastante à vontade para questionar, desde aquilo que é básico para quem está começando agora, para coisas aprofundadas para quem está mais à frente. Beleza? Então, vamos em frente. Se alguém quiser tirar uma dúvida, não precisa ficar com vergonha, não. É só ter uma ferramenta de levantar a mão, né? E daí eu ajudo o Júlio aí, o Eudes, na moderação aí das perguntas. E tem um chat. Para quem não quiser abrir o microfone, tem um chat aqui também que vocês podem fazer a pergunta. Então, acho que a gente pode iniciar. Eu só preciso minimizar aqui, ou então deixar na horizontal, para eu visualizar o caso. Então, no nosso caso número 1 aqui, nós temos um paciente de sexo masculino, 66 anos, com apresentação de dificuldade para falar e mexer o lado do corpo à direita, e isso com apresentação aí a meia hora. Então, paciente, sexo masculino, 66 anos, com dificuldade para falar e mexer o lado do corpo à direita. Na HDA, a meia hora parou de falar e de movimentar o lado direito do corpo, beleza? Com desvio de rima para a esquerda. Negava cefaleia, convulsão, ou até mesmo outro déficit neurológico. E no interrogatório dos sistemas, o que é que nós temos aqui? Uma dispneia, ameres e fossos, e palpitações também. E está em acompanhamento com cardiologista. Antecedentes patológicos. Paciente, tabagismo, etilismo, hipertensão arterial em uso de losartana, diabetes mellitus também, em uso de metformina, Lasix e carvedilol. Vamos só passar aqui. Passa o próximo aí. Passou? Passou. Aqui passou para mim. Deixa eu só apresentar aqui. Então, no exame físico, vocês têm aí a PA do paciente, a frequência cardíaca, um padrão arrítmico, frequência respiratória. Então, todos os achados dentro do exame físico, desde o cardíaco, respiratório, abdômen, membros e os periféricos. Passa aí o próximo. O exame neurológico, o que é que a gente pode observar aqui nesse paciente? Paciente consciente, beleza, lúcido, não falava espontaneamente, não repetia também, não lia e não escrevia. E também com a compreensão aí prejudicada. No exame da motricidade, ele apresentou hemiplegia à direita, associada a uma hipoestesia moderada também à direita. As manobras cerebelares aí de coordenação são normais, ausência de sinais meníngeos. A avaliação dos pares cranianos, nós temos uma paralisia facial central à direita, com desvio tônico do olhar conjugado e cefálico para a esquerda, ou seja, contralateral. Beleza? E uma hemianopsia. Na verdade, acho que essa heminegligência aqui não bate, não. O reflexo cutâneo plantar em extensão à direita, hiperreflexia à direita também. Então, inicialmente, essa é a apresentação do nosso caso e eu vou passar um pouquinho a bola para vocês, ver se vocês conseguem topografar para a gente. Qual é o território... Oi? Não, falei opa. Ah, tá. Qual é o território aí comprometido para vocês? Então, do ponto de vista diagnóstico topográfico, o que é que vocês colocariam aí para a gente? E podem falar, galera, porque como vocês puderam perceber, assim, a gente não está num ambiente formal aqui, na frente do paciente, né, que é o ambiente que a gente está acostumado a ter nas visitas clínicas, né. Eu sinto que geralmente os alunos de medicina ficam envergonhados, né, de fazer alguma pergunta. Então, acho que a maioria aqui está no nível mais de iniciante, né, e acho que não precisa ter vergonha de fazer um comentário aí, tirar suas dúvidas. Amanda já pontuou aí, Amanda Sintra. Falou de uma lesão proximal aí de
comprometimento proximal do cerebral médio. Que no meu, uma galera boa já respondeu já e todo mundo falou cerebral média mesmo. Uhum. Eu achei Então, interessante essa descrição proximal, né, da cerebral média. Amanda, eu gostaria de explicar um pouco melhor por que você acha que é um acometimento proximal? O Rogério pode responder? vai lá, Rogério, eu passo a bola para você. O Rogério, eu acho que a gente tinha que bloquear as respostas dele. Mas e aí, pessoal, o que é que justifica para vocês, não é, esses achados aí dentro do exame neurológico? Por exemplo, esse comprometimento da linguagem. Quais são as áreas aí envolvidas na linguagem? Bora lá. Vocês não querem falar? Então no vídeo aí, pessoal, não tem tanta gente. Beleza, assim. A galera já está falando aí, temos beleza. uma afasia, a apresentação de uma afasia global. Beleza? E quais são as áreas, além das áreas clássicas de Broca, as áreas de Wernicke, eu também tenho uma estrutura que estabelece, não é, a interconexão entre essas duas áreas ali, no hemisfério esquerdo. E alguém lembra? Muito bom. Então, João já colocou, não é, o fascículo aí, fascículo arqueado. Muito bom. O Rogério pontuou também a respeito da ínsula, né? Então, hoje já se sabe, não é, em artigos, em pesquisas mais recentes e não tão recentes assim, o envolvimento também da ínsula na linguagem, não é? Tanto para a linguagem expressiva quanto para a linguagem também receptiva. Então, quais são as áreas aí do nosso cérebro envolvidas na linguagem, não é? Que pode justificar, por exemplo, padrões afásicos? Então, além, claro, das estruturas aí hemisfério esquerdo, então já temos aí algumas colocações. Então, além das estruturas do hemisfério esquerdo, a área de Broca, que é a área 44 e 45 de Brodmann, uma área mais posterior também no giro temporal superior, que é a área 22, a área de Wernicke, né? As áreas que estabelecem, na verdade, as estruturas que estabelecem a conexão também entre a área de Broca e a área de Wernicke, como no caso do fascículo arqueado. Oi, Fábio. Não, teve alguns participantes levantaram a mão aqui. Será que dá oportunidade para eles tentarem explicar também? Vamos lá. O Alisson Pablo, deixa eu... Fala, Alisson. O Alisson. Alana, vou pedir para a Alana aqui, então. Alana. Alana tem que sair. Foi. Então, a gente está fugindo de fato, pessoal, do modelo tradicional. Interajam aí. O Alisson eu conheço aí também, viu, Alisson? Bora fazer pergunta aí. Será que o pessoal levantou? Foi engano, tá. Agora que eu li. E a Alana quer comentar alguma coisa? Não, então não. Desculpa aí a interrupção. Não, tem algumas perguntas aqui. O João tem uma pergunta, acredito. Fez uma pergunta no chat aí. Tem como dar... Deixa eu ver aqui, viu? Essa anatomia, essa parte funcional, você vai abordar nos próximos slides, Júlio? Vou sim. Eu só quero ver se eles conseguem topografar, por exemplo, eu comentando aí a alteração que o paciente tem, ver se eles conseguem jogar e transformar isso em uma estrutura. E, pessoal, para que essa hemiplegia direita, o que é que... Não, na verdade, essa heminegligência passou batido. Não tem heminegligência, não. Beleza? Porque para ter heminegligência teria que ser o hemisfério direito, né? Na maioria dos pacientes. Então, de fato, tá estranho mesmo. Então, pulem aí essa heminegligência. Acabou passando batido aqui para a gente. A motricidade teria que ter envolvimento de qual estrutura, pessoal? Para que a gente justificasse, por exemplo, essa hemiplegia ou até mesmo uma hemiparesia direita. Quais são as estruturas envolvidas aí na motricidade somática? Não só o giro pré. Bora lá, Arthur. Coloca mais aí, Arthur, também. Giro pré, além do giro pré, quais são as outras estruturas envolvidas? Coroa radiada, não é? Cápsula interna. Daqui a pouco a gente vai comentar a respeito dessas estruturas. Deixa eu ver outra aqui que a gente pode colocar também. Por que esse desvio contralateral, a lesão? O desvio do olhar, por exemplo. Porque inicialmente o desvio do olhar é contralateral à lesão. Quais são as estruturas envolvidas
Quais são as estruturas envolvidas aí nesse desvio tônico do olhar? Alguém pode dizer? Qual área dentro do... muito bom. A Laura já falou aí o campo ocular frontal, a área 8 de Brodmann. Muito bom. A Milana também. Muito bom, isso mesmo. O campo ocular frontal, né? Esse campo ocular frontal fica situado na porção posterior, no giro frontal superior. Mas eu acho que a gente já pode colocar um pouquinho aí na anatomia para fazer algumas colocações. Então, uma vez que a gente já passou o caso aí, a gente já pode começar a falar do diagnóstico topográfico. Então, lembrando aqui para vocês, vocês observam, né? Deixa eu só minimizar aqui. O pessoal consegue visualizar Júlio, a minha cena aí? deixa eu tirar uma dúvida, você vai traduzir tudo isso aí que vocês discutiram para seres humanos normais, assim? Até parece. Não, porque, ó, eventualmente, né, para quem é estudante de medicina, talvez começa... às vezes querem entender, assim, não, nossa, mas como que eles chegaram nesse raciocínio, né? Isso, eu vou comentar a respeito disso agora, eu vou para o basicão mesmo, né, para a gente evoluir. Beleza. O pessoal consegue visualizar o meu cursor? Espera aí, você tem que solicitar aí. Deixa eu solicitar aqui via Options, espera aí, viu? Pronto, foi. Aí você vai ter que dar um clique para... Deu certo, né? Uhum. Então, ótimo, pessoal. Aqui, na verdade, como vocês já colocaram, né, fala a favor do território cerebral médio. Né? Então, lembrando aqui que a cerebral média faz parte da circulação, né, anterior do nosso encéfalo. Então, toda a irrigação do encéfalo é dividida em dois grandes sistemas. Então, a gente lembra, não é um sistema chamado de vértebro basilar. Então, as duas vertebrais, não é, tomam trajeto ascendente, se anastomosam à frente do bulbo, e se transformam ali em uma basilar, e essa basilar, mais acima, na altura do mesencéfalo, se bifurca em duas cerebrais posteriores. Beleza? Bifurca em duas cerebrais posteriores. Ao passo que as carótidas internas, à medida que elas perfuram também a base do crânio, elas se bifurcam, não é, com seus ramos terminais, são duas cerebrais também, e constituem aquilo que nós chamamos de circulação anterior do encéfalo. Então, nós temos duas circulações, uma circulação anterior, que é formada pela artéria cerebral anterior e a cerebral média, e uma circulação posterior, que é basicamente formada aí pelas cerebrais posteriores. Então, aqui a gente observa o território de irrigação de estruturas corticais e subcorticais. Quando eu digo subcorticais, eu falo aqui de substância branca, especialmente. Não só substância branca, mas também núcleos da base e outras estruturas que também são irrigadas aí pela nossa cerebral média. Então, se tratando de fato de artéria cerebral média, qual é o seu território? Grande parte do aspecto dorsolateral do telencéfalo, então lembrando que o telencéfalo ele tem três aspectos. Um aspecto dorsolateral, que é esse aqui, que tem um formato mais ou menos de uma luva de boxe. Ele tem um aspecto medial, que esse aspecto medial fica a cargo principalmente do território de irrigação cerebral anterior. E tem também uma face basal inferior que está irrigada principalmente pela artéria cerebral posterior. Então, em se tratando desse aspecto aqui, dessa visão dorsolateral, a grande parte dela é irrigada aí pela nossa cerebral média através dos seus 5 segmentos aí. Então, estruturas corticais, mostrando aqui para vocês o território de irrigação cortical do cerebral média, e o território subcortical também. Então, falando de território subcortical, vocês observam que grande parte dos núcleos da base, cápsula interna também, alguns ramos, como a corioide anterior também, que é ramo cerebral média, irriga também a cápsula interna. Então, vocês observam aqui o vasto território de irrigação dessa artéria, nutrindo principalmente estruturas muito nobres, como, por exemplo, as áreas da linguagem, como vocês observam aqui, no caso, a área de Broca, está situada aqui na área 44 e 45 de Brodmann. Irriga também, só para justificar aqui dentro do nosso caso, irriga a porção posterior do giro temporal superior, onde está alocada também a área de Wernicke, que é uma área relacionada à recepção da linguagem, enquanto que a área de Broca é uma área relacionada à expressão da linguagem, a área de Wernicke é uma área de recepção. E essas duas áreas, por sua vez, elas estão interconectadas através de um fascículo, que é o fascículo arqueado.
Então, claro, isso aí fica principalmente a cargo de estruturas no hemisfério esquerdo. E eu passo um pouquinho a bola para vocês, para não virar um monólogo. As mesmas estruturas no hemisfério direito, quais são as suas funções? Por exemplo, o que seria a área de Broca no hemisfério direito e a área de Wernicke no hemisfério direito? Quais são as suas funções? Se o lado esquerdo está relacionado a essa maquinaria da linguagem, no hemisfério direito, quais são as funções eu posso dizer assim, das mesmas estruturas? Vocês conseguiriam pontuar para mim? Ô, Júlio, qual que é a influência da dominância do paciente e o lado da área de Broca? Porque, na verdade, para a linguagem, essa questão da dominância, não é? A gente fala muito mais, a gente classifica isso muito mais de acordo com a linguagem. Então, a maioria dos pacientes tem essa maquinaria da linguagem hemisfério esquerdo, que de fato está implicada diretamente, né, na expressão e na compreensão da linguagem. Só que as mesmas estruturas no hemisfério direito têm por finalidade dar o caráter tonal, na verdade, à voz. Então, para que você possa se expressar com um caráter emocional, triste, por exemplo, alegre, da mesma forma você precisa recorrer a essas outras áreas aí no hemisfério direito. Então, lembrando que as áreas terciárias, elas são áreas assimétricas, apesar de as áreas secundárias e áreas primárias exercerem funções semelhantes em ambos os hemisférios, as áreas terciárias são sempre assimétricas. Então, é por isso que existem as diversas fibras aí comissurais interligando as áreas terciárias de ambos os hemisférios, não é, a fim que elas se integrem. Então, para toda e qualquer expressão da linguagem, eu preciso da maquinaria, situada no hemisfério esquerdo, e eu preciso do caráter emocional situado no hemisfério direito. É por essa razão que as lesões ao hemisfério direito produzem aí, por exemplo, distúrbios de prosódia. Então, é uma fala que é monótona, é arrastada, ela não tem esse caráter tonal. Bem como, por exemplo, a área do que seria a área de Wernicke no hemisfério direito, também, se o paciente tem uma lesão, ele não consegue compreender essa característica emocional envolvida na linguagem também. Ó, o pessoal mandou umas respostas aí. Isso, na verdade, o que o Rogério colocou aí quanto às funções visoperceptuais, na verdade, elas estão presentes em ambos os hemisférios, né? Porque lesões, estruturas, na verdade, visoperceptuais, elas ficam a cargo também de estruturas secundárias, com exceção, por exemplo, no hemisfério direito, no lobo parietal, eu tenho uma dominância, de fato, para funções visoperceptuais. A área parieto-occipitotemporal do hemisfério direito está muito atrelada a isso. Por essa razão que as lesões ao hemisfério direito produzem aí as chamadas heminegligências. O Yuri colocou também o ritmo, a entonação da fala, perfeito. Então, tudo isso a cargo do hemisfério direito, enquanto que o hemisfério esquerdo, por sua vez, está relacionado, de fato, à expressão. Inclusive, há muito tempo eu tive um paciente que teve também um AVC de cerebral média, extenso no hemisfério esquerdo, porém, ele conseguia falar palavrões, falar gírias, por exemplo. E naquele momento eu não entendia o porquê de ele poder se expressar através de gírias e falar palavrões se eu tinha ali o hemisfério esquerdo quase completamente comprometido. E na busca dessa informação foi justamente onde eu encontrei que o hemisfério direito justamente fica a gíria, que também tem esse caráter emocional, os palavrões também expressando especialmente raiva, fica tudo aí no hemisfério direito. Então o paciente tem a capacidade ainda de se expressar através desse tipo de linguagem. Sim, vamos comentar sim, Anderson, a respeito do campo ocular. Estou pontuando aqui, antes de tudo, essa parte da linguagem. Lembrando aqui, já pegando o gancho da pergunta do Anderson, quais são as áreas envolvidas nos movimentos oculares? Então, tanto para a sacada vertical, quanto para a sacada horizontal, mas especialmente a sacada horizontal, existe um campo situado na porção mais posterior do giro frontal superior, que abrange a nossa área 8 de Brodmann, que é o campo ocular frontal. Então, na ativação desse campo ocular frontal, nesse caso aqui do hemisfério esquerdo, promove o desvio tônico do olhar para o lado direito. É isso? Então, a ativação do hemisfério esquerdo no campo ocular frontal, nessa porção posterior do giro frontal superior, promove o desvio horizontal para o lado oposto.
Beleza? É por essa razão que a gente comenta que as lesões irritativas ao campo ocular frontal, o desvio do olhar é feito para o lado oposto. E nas lesões destrutivas, o olho desvia para o mesmo lado da lesão. Então, nas lesões irritativas, seria mais ou menos eu estimular ainda mais a função do campo ocular frontal, de forma que o paciente vai desviar o olho para o lado oposto. E nas lesões destrutivas, a gente tem um desvio do olhar para o mesmo lado da lesão, que é uma característica também aqui. Alguém quer fazer alguma colocação aí? Estou falando aqui, eu acho que eu já estou falando muito. A partir dessa distribuição que você mostrou das funções acometidas nesse paciente que a gente está estudando, eu acho que é por isso, então, que o pessoal ficou tão seguro em falar que teve uma lesão proximal ali na artéria cerebral média. Porque, na verdade, aí envolveu, né, especialmente estruturas subcorticais que são relacionadas aos segmentos iniciais né, de cerebral média, como, por exemplo, o envolvimento da cápsula interna, que é outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar aqui também. Lembrando que nesses segmentos iniciais, aí segmento M1, por exemplo, segmento também M2, saem diversos ramos que têm por finalidade o suprimento dessas estruturas subcorticais. Quando eu falo de estruturas subcorticais, pessoal, eu comento aqui a respeito desse centro, que é chamado de centro semioval, que é esse conjunto de substância branca aí abaixo do córtex, e esse conjunto de núcleos mergulhados também dentro dessa substância branca, que em conjunto nós chamamos de núcleos da base. Então, vocês observam que grande parte dessa substância branca é irrigada pela artéria cerebral média. Não sei se vocês recordam, mas vamos fazer uma breve revisão aqui. Quais são as 5 partes aí da cápsula interna? Alguém consegue pontuar? Mas lembrando que cada parte da cápsula interna tem uma irrigação quase que específica de um determinado vaso. Vocês recordam quais são as partes da cápsula interna? Lembrando que a cápsula interna é esse conjunto aqui de substância branca em formato de bumerangue, que está situado entre o tálamo e os núcleos da base. Algumas pessoas já fizeram algumas colocações. Então, temos 5 segmentos da cápsula interna. Se vocês quiserem anotar aí, nós temos um segmento anterior, também chamado de braço ou joelho, braço ou perna anterior. Nós temos um joelho. Nós temos um segmento posterior. Oi? Você consegue ir mostrando aí? Não, né? Mas o Fábio consegue. Não, mas eu estou mostrando aqui, não está aparecendo não, eu cursor? Não. Para mim, não. Solicita de novo aí o comando. No começo estava aparecendo agora. Clica na tela aí. Não. Cliquei. Opa, saiu da apresentação. Peraí. Agora você está controlando. Sou eu? Deixa eu dar um F5. Mas eu preciso que você projete aí. Iniciar a apresentação dos slides. Aí. Show. Então, voltando aqui, sou eu que estou comandando aqui, não é? Sim. Perfeito. Então, lembrando aqui a respeito das estruturas que compõem a cápsula interna, nós temos 5 segmentos. Não é? Nós temos um segmento anterior, como eu falei, também chamado de braço ou perna anterior. Em especial, passa fibras tálamo-corticais, as fibras tálamo-corticais anteriores relacionadas também à parte do sistema ativador reticular ascendente. Temos o joelho, no joelho passa especialmente aqui o trato frontopontino, que é aquele trato que nós comentamos, na verdade, que sai da área 8, a fim de ativar a formação reticular ali na ponte, cujo objetivo é movimentar o olho na horizontal. O braço ou segmento posterior passa especialmente aqui o trato córtico-espinal. E é por essa razão, esse território também é território de irrigação de cerebral média, que pode justificar, além do envolvimento do giro pré-central, que é a área motora primária, e outras estruturas, o comprometimento também, que nós temos um caso mais à frente que vamos mostrar, o comprometimento do segmento posterior da cápsula interna com envolvimento do trato córtico-espinal também justifica a hemiparesia ou hemiplegia, uma vez que a principal estrutura que transita descendo no braço posterior da cápsula interna é justamente aqui o nosso trato córtico-espinal. Por fim, os outros 2 segmentos da cápsula interna é a porção retrolenticular e uma porção sublenticular. Nessa porção sublenticular passa especialmente o trato chamado de genículo calcarino, que vem do corpo geniculado lateral, relacionado à visão,
cuja finalidade é projetar 90% das fibras que vêm da retina, né, para o córtex occipital na área visual primária. Aí fica a cargo aí também de irrigação de cerebral média, mas também de cerebral posterior, na maior parte do seu trajeto. Alguém quer fazer alguma pontuação? Alguém quer colocar? Alguém quer perguntar algo? No exame de imagem, a gente está acostumado a individualizar só os ramos, segmento anterior, joelho e segmento posterior, né? Posterior. Daí teve uma aluna uma vez que mandou uma pergunta sobre os termos utilizados, daí eu falei, faria mais sentido chamar de coxa, joelho e perna, né? Você tem um braço, um joelho, uma então, perna. isso aí é muito mais, na verdade, assim, mas na anatomia também justifica muitas condições, né, no diagnóstico topográfico. Em especial, por exemplo, nos acometimentos de cerebral posterior, a gente pode pegar esse trato genículo-calcarino aí, né, e justificar, por exemplo, os padrões de hemenopsia, né, quadrantanopsia também. Então, isso vai auxiliar dentro do diagnóstico topográfico, como nós vamos ver mais adiante. Então, aqui, falando de hemiparesias, só passar o próximo slide, observem aqui que esse padrão de hemiparesia de cerebral, de hemiplegia, enfim, de cerebral média, né, ele tem uma característica, uma predileção, né, por face e membro superior. Isso porque, observem, né, se a gente voltar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Se vocês observarem o giro pré-central, que é essa área motora primária, ele tem 2 territórios de irrigação. O seu segmento mais superior, né, que está relacionado ao controle das estruturas mais inferiores do corpo, ou seja, perna e pé especialmente, fica a cargo de artéria cerebral anterior. Enquanto que o aspecto, né, intermediário e inferior desse giro pré fica a cargo aí de irrigação de artéria cerebral média e controla principalmente estruturas de membro superior, né, e controla estruturas também, né, de cabeça e pescoço. Então, é por essa razão que esse padrão de hemiparesia ou hemiplegia é desproporcionado com predileção aí brachiofacial. É por isso que a apresentação de hemiplegia ou hemiparesia do nosso paciente cerebral média, ele tem esse padrão de somatotopia, respeitando justamente, observe aqui à frente, o homúnculo motor, o homúnculo de Penfield. Então, observe que as porções mais superiores aqui do giro pré correspondem às estruturas mais inferiores do corpo, ao passo que as porções mais inferiores do giro correspondem às estruturas mais altas do nosso corpo. Então, tem essa inversão. E esse segmento mais superior do giro recebe irrigação da artéria cerebral anterior, né? E o aspecto intermediário e inferior recebe irrigação da artéria cerebral média. Beleza? Então, a lesão também respeita esse padrão somatotópico do giro pré-central. Beleza? Júlio, eu lembrei de um caso bem interessante que eu tive uma vez, foi na residência, se eu não me engano. O paciente, você falando dessa região mais superior, que corresponde à região da perna, o paciente ele teve uma lesão muito caprichosa na fissura interhemisférica, na região bem correspondente à perna, bilateral, causou uma compressão dos 2 lados e o paciente teve uma paraparesia. Então, ele foi admitido com a suspeita de mielite. E aí, quando a gente foi ver, uma lesão cortical alta aí, por causa da compressão, foi muito interessante. E isso é muito interessante também, e por isso, né, que diz que neuroanatomia a gente aprende de AVC em AVC, não é? Justamente por isso, né? Então, vocês observem esse padrão e olha que interessante também quanto a essa questão da somatotopia, olha a representação de genitália também, aqui em especial, não é, em lóbulo paracentral, que é chamado também de pli de passagem superior, não é, pelos neurocirurgiões. Não está aparecendo o mouse. Não tá? Não. Eu acho que toda vez que você clica aí, Fábio, eu preciso cliquei sem clicar querer aqui, desculpa. Pode ir. Acho que deu certo aí agora? Agora deu. Pronto. Então, vocês observam aqui que no segmento mais superior, não é, naquilo que nós chamamos de lóbulo paracentral, ou pli de passagem superior, você observa a representação também de genitália, relacionada também aos esfíncteres. Controle de esfíncter. É por essa razão também que nos comprometimentos aí de cerebral anterior, com a isquemia desse território, nesse aspecto mais superior do giro, a gente vai ter também distúrbios de esfíncteres. No mais, observe que não só... Oi? Oi? Lembrei de outro caso aqui, você falou de esfíncter aí. Foi um paciente, apesar de, dos casos não serem AVCs, mas ilustram, e eu acho que é interessante a gente saber que tem esses exemplos.
paciente ele tinha uma alteração de esfíncter, claro, tinha uma alteração de marcha associada, tinha outros achados neurológicos, mas tinha também alteração de esfíncter associada e o mecanismo foi compressivo, mas por hematoma subdural crônico bilateral. Então, o paciente mais idoso tinha uma história de queda, teve hematoma subdural, teve um efeito compressivo e esse efeito compressivo foi um efeito compressivo mais alto e acabou comprometendo provavelmente essa região e que gerava alteração esfincteriana. Isso é bem interessante também. E muito legal, isso demonstra também a importância, né, desse conhecimento da neuroanatomia e da neurofisiologia para auxiliar aí no diagnóstico topográfico, né? E lembrando aqui, pessoal, o giro pré, uma vez que, claro, 40% das fibras do trato córtico-espinal vem do giro pré, ele se compacta aqui na coroa radiada, observem. Né? Tá aparecendo o meu cursor aí, não é? Sim. Uhum. E depois se compacta no braço posterior, segmento posterior da cápsula interna, né? A fim de ganhar o tronco encefálico ali no pedúnculo, a base da ponte, não é? A região anterior do bulbo. E a maioria das suas fibras vão decussar para o lado oposto. E eu fiz uma peça, eu tinha curiosidade de ver esse trato de fato, né? Então tirar ele da subjetividade. Dissequei uma peça recentemente, essa peça foi feita por mim, e vocês observam só o giro pré isolado, a coroa radiada, a cápsula interna e o trato passando no transcorrer aqui do tronco encefálico. Então, aqui a gente consegue observar todos os componentes do trato córtico-espinal, em qualquer que seja a lesão, em qualquer que seja a altura da sua lesão, né, vai produzir aí uma síndrome neurônio motor superior. Beleza? No mais, só passando aqui, e agora eu vou passar um pouquinho a bola para vocês. Isso aqui foi até o motivo de uma conversa antiga aí com o Eudes. Nota, e deixa eu ver se eu voltando aqui. Eu não consigo passar esse vídeo, que pena. Vê aí se... eu acho que tinha que ter enviado. Aí, foi. Não, deu certo. E galera, vamos conversar um pouquinho aqui. Você tem como pausar aí, Fábio? Deixa eu ver se eu consigo pausar. Eu acho que é você que faz. Deu certo. Vocês conseguem, pessoal, justificar essa postura aqui, em virtude também que aparece dentro do contexto, por exemplo, das lesões cerebral média? Você observa que o padrão, temos um paciente aqui com um padrão flexor de membro superior, um padrão extensor em membro inferior associado, né, a uma hipertonia elástica, também conhecida como espasticidade. Isso aí, eu acredito que a justificativa, Arthur, você não pode, né? Você já viu isso no meu curso, não pode não. Então, o que é que justifica, pessoal, essa apresentação aí? Porque o paciente apresenta aqui, não é, um padrão flexor no membro superior e um padrão extensor no membro inferior associado a uma hiperreflexia. E é justamente isso que o João também colocou. O trato córtico-espinal, ele exerce uma influência moduladora sobre uns outros tratos aí no tronco cefálico, que são os tratos, não é, extrapiramidais. Então, o fato de eu retirar a atividade do trato piramidal, depois que passa essa fase de choque, esses tratos extrapiramidais, eles são liberados. Então, observe, não é? Observe que no membro superior, aqui é a ação do rubro espinal, ou seja, não é, uma flexão exacerbada do membro superior. No membro inferior, você tem um padrão do trato vestíbulo-espinal com a hiperextensão. E o que é que vai justificar aqui, por sua vez, a espasticidade? É justamente a liberação do trato rubroespinal. Então, esses tratos, de uma forma geral, eles são modulados pelo trato córtico-espinal. E quando temos uma lesão do trato córtico-espinal, apresenta-se, não é, estabelece-se, na verdade, essa postura de Wernicke aí, com o padrão flexor e, consequentemente, essa marcha que é chamada de marcha hemiparética. Eu acho que, para mim, eu acho que já deu, já falei demais. Vamos seguindo aqui, senão a gente vai ficar muito... E só mostrando aqui, justificando para vocês também uma lesão irritativa da área 8. A gente tem aqui dois padrões. E eu queria que vocês me dissessem aqui, a letra A seria uma lesão irritativa ou uma lesão destrutiva? Alguém pode dizer aí? A lesão, aqui na letra A, nós temos uma lesão irritativa ou destrutiva da área 8? E na B? O pessoal tá acanhado aí, viu?
Então, observem aqui, pessoal. Se a gente tiver uma lesão irritativa, por exemplo, se eu tiver uma lesão, vamos dizer que nesse caso aqui é uma lesão em hemisfério direito. Aqui a gente está diante de uma lesão destrutiva porque o desvio do olhar é para o mesmo lado da lesão. Então, nessas lesões destrutivas da área 8, você tem um desvio para o mesmo lado, né, da lesão. Porque observe, a síndrome piramidal aqui à esquerda. E nas lesões irritativas, você tem essa apresentação do desvio do olhar contralateral ao foco da lesão. Ficou claro isso aí para vocês? E no mais, só respondendo uma pergunta do João também, sim, isso justifica a decorticação e a descerebração. As lesões acima do núcleo rubro, e o núcleo rubro, via trato rubroespinal, facilita a flexão do membro superior. Se eu tiver uma lesão acima do núcleo rubro, eu exacerbo essa atividade dele, depois de uma fase de apagão, ele exerce uma atividade anárquica e vai ter uma hiperflexão do membro superior. Se eu tiver, por sua vez, uma lesão abaixo do núcleo rubro, em virtude dessa perda da facilitação da flexão do membro superior, o paciente descerebra. Então, de fato, isso aí eu acho que já consegui responder aí para vocês. Então, só mostrando mais uma vez, o foco irritativo e destrutivo. Eu passo, assim, só justificando também a paralisia facial central. Então, para que a gente tenha aí uma apresentação de uma paralisia facial central, lembrando que os núcleos motores aqui no tronco encefálico, eles são influenciados pelo trato córtico-nuclear. Em especial, o núcleo motor do facial, ele é influenciado por um trato chamado de trato córtico-pontino. E vocês observam, olha, que muito interessante aqui, para que um paciente tenha uma paralisia facial central, obrigatoriamente a lesão é supranuclear. Se eu tivesse uma lesão nuclear ou infranuclear, como referência aí o núcleo do facial, o núcleo motor do facial, nós teríamos uma paralisia facial periférica. Então, para que seja periférica, a lesão pode ser ou no núcleo, apesar de estar dentro do tronco encefálico, e o tronco encefálico ser sistema nervoso central, aqui a gente também tem uma paralisia facial periférica. Então, para que seja uma paralisia facial central com comprometimento só de um andar da hemiface, a gente tem uma lesão superior, ou seja, uma lesão supranuclear. E o que é que justifica o comprometimento único, por exemplo, do quadrante da porção inferior da hemiface? É porque esse núcleo motor do facial, ele também possui uma distribuição somatotópica. Ou seja, o seu subnúcleo mais posterior ineva a metade superior da face. O seu subnúcleo mais anterior ineva a metade inferior da face. Então, mais uma vez, o subnúcleo posterior do facial tem por finalidade a inervação da porção superior da face, da hemiface, enquanto que o seu subnúcleo anterior ineva a metade inferior. E agora é o pulo do gato aí, porque o segmento posterior ele recebe inervação dos dois hemisférios, E, por sua vez, o subnúcleo anterior ele só recebe inervação do hemisfério contralateral. Então, dessa forma, se a gente tiver um comprometimento do trato córtico-nuclear, como o subnúcleo posterior, que inerva a metade superior, tem inervação dos dois lados, ele não é comprometido. Mas sim, o comprometimento vai ser da porção inferior da face, porque o subnúcleo anterior só recebe inervação contralateral. Não sei se eu me fiz entender, mas se ficou alguma dúvida, vocês falem aí. Essa dúvida, na verdade, isso aí vai ser justificado justamente por conta dessa somatotopia também do núcleo motor do facial. Você tem alguma colocação aí, Eudes, para fazer quanto a isso? Fábio também. Não, estou só aproveitando a aula aqui, de graça. Eu acho que ficou bem explicado, Júlio. Beleza, então aqui é só para a gente, qualquer coisa a gente faz um outro apanhado e por fim justificando também a hemenopsia. Observe, essa também foi uma peça que eu fiz há algum tempo mostrando toda a via da visão. E você observa que aqui esse território mais posterior da via visual, vocês observam aqui o corpo geniculado lateral e essa via chamada de genículo calcarina, que se projeta do corpo geniculado lateral para a área visual primária, que é a área 17 de Brodmann. Então, todo esse território aqui, seu segmento mais anterior é irrigado pela cerebral média, e o seu segmento mais posterior, por sua vez, é irrigado pela cerebral posterior.
É por essa razão que o acometimento do território cerebral médio e cerebral posterior vai justificar aí os padrões, né, de quadrantanopsia ou até mesmo de hemianopsia. E observem aqui, ó, mais uma vez agora numa imagem ilustrativa, o segmento anterior da via visual sendo irrigado pela cerebral média e o seu segmento mais posterior sendo irrigado, não é, pela cerebral posterior. Beleza? Eu acho que mais à frente eu faço mais comentários da anatomia, senão a gente vai ficar aqui falando muito mais de anatomia. Depois só tem que lembrar que a Ana Clara pediu para... Ela ficou com alguma dúvida ali em relação a... Você pode... Uhum. Você pode... Ana Clara, você pode dizer qual foi a dúvida? Para ser mais específico, né? Para não repetir tudo. Eu acho que ela queria só que você repetisse, Júlia, a última parte da inervação bilateral do subnúcleo posterior. Então, eu acho que, como a gente já viu a imagem, dá para eu comentar. É porque é o seguinte, existem 2 subnúcleos dentro do núcleo do facial. Né? Então, existem 2 subnúcleos. Um subnúcleo, ele tem por finalidade a inervação do segmento superior da face, enquanto que um outro subnúcleo está relacionado à inervação da metade inferior. Ou seja, cada porção do núcleo facial está relacionado a uma metade superior e metade inferior da hemiface. Até aí, ok. Só que aquela porção do núcleo do facial que inerva a metade superior da face, ela recebe inervação de ambos os hemisférios. Enquanto que a porção do núcleo do facial relacionada à inervação da metade inferior da face, ela só recebe inervação contralateral. Então, numa lesão supranuclear, né, envolvendo o trato córtico-nuclear, eu vou ter o quê? O comprometimento especialmente da porção do núcleo que inerva a metade a metade inferior da face, né, porque ela só recebe inervação de um lado. Enquanto que a outra metade que está relacionada, né, à inervação da metade superior da face, ela recebe inervação dos 2 lados. Então, ela, de certa forma, numa lesão supranuclear, não sei que seja uma lesão supranuclear extensa, ela vai estar íntegra e, portanto, a metade superior da face estará íntegra também. Então, isso que vai caracterizar, isso que vai ser a base do substrato anatômico para a paralisia facial central. Muito bem. E aqui eu acho que o Nixon fez uma pergunta, lembrando também, não, jamais, não é atrapalho nenhum, vocês podem perguntar, aqui na verdade é para isso. E o Nixon perguntou, sim, dentro do tronco encefálico a gente também pode ter uma paralisia facial periférica. Você quer fazer alguma colocação disso aí, Eudes? Como é que ele falou dentro do tronco? Porque o pessoal tem muita dúvida, né, quanto a isso. Se uma lesão dentro do tronco, apesar de ser o tronco que é dentro do sistema nervoso central, o paciente pode evoluir com uma paralisia facial periférica. Isso. Na verdade, a manifestação mais típica de tronco, quando tem lesão de tronco e acomete facial, é mais comum a gente encontrar paralisia de padrão periférico. Então, uma coisa é a gente dividir sistema nervoso central e periférico, né? Outra coisa é a gente descrever o achado semiológico de padrão periférico de acometimento da musculatura facial, que pegaria aí andar superior e inferior, né, da hemiface, e o padrão central que pegaria só o andar inferior. Então, quando eu falo de lesão de padrão periférico, eu estou falando de lesão que pega desde o núcleo do facial, que está lá na região do tronco, da ponte, e se estende até a sua porção final. Então, eu vou ter uma porção que vai estar lá no sistema nervoso central e vou ter uma porção que vai estar fora do sistema nervoso central, fora do tronco encefálico, né? Então, tem que tomar cuidado para não fazer essa confusão, porque é muito comum. Eu também percebo isso, que é muito comum o pessoal achar que, por exemplo, por ter uma lesão no tronco, não pode ter uma paralisia facial periférica. Mas aí aqui, só fazendo um resumo, as lesões supranucleares... Oi? A gente pode ter lesão no tronco e ter um padrão central também. E o oposto também pode acontecer, né? Uhum. Então, se eu tiver uma lesão acima do núcleo, né, supranuclear, eu vou pegar uma porção,
né, do trato córtico nuclear que ainda não chegou no núcleo do facial. Então, vou ter um padrão central de pegar só o andar inferior da hemiface, né, de um padrão de acometimento semiológico, né, central, e a lesão ser no tronco ainda e não ter o padrão periférico. Né? Então, tem que ficar atento para essas duas. Perfeito. É por isso que, do ponto de vista assim, semiológico, né, a gente pode diferir da seguinte forma. Lesões supranucleares estão relacionadas à paralisia facial central. Lesões nucleares ou infranucleares, né, tanto as infranucleares dentro do tronco quanto fora do tronco, né, no nervo facial propriamente dito, repercute especialmente com paralisia facial periférica. Eu acho que é isso, a gente já deu uma boa base, não é? Agora eu passo a bola para vocês, eu já falei demais. Acho que o Elzo vai ter que solicitar o controle aqui do... Deixa eu ver aí. É lá em cima. Deixa eu parar aqui primeiro. Pessoal, nós precisamos saber se vocês ainda estão aí. Comentem alguma coisa, pelo amor de Deus. Tá todo mundo calado aí, todo mundo com padrões afásicos. Dá um clique aí. Agora foi. Show, valeu, galera. Deixa eu ver se foi. Tá mexendo o mouse? Tá mexendo aí? Não. Afásica não, né? Atentos. Dá um clique na tela, em cima da apresentação. Opa! Eu acho que foi. Coloca ali reiniciar a apresentação de slides agora. É só clicar ali. Eu tô com o dedo aqui, não vai ajudar muito. Onde que reinicia? Na região superior. À esquerda em cima. À esquerda em cima ali. Aí, reiniciar a apresentação. Tem um... Tenta não, aqui no canto esquerdo. Tenta F5, vê se... F5, pronto. Não, foi não. Deixa eu tentar aqui, ó. Tenta aí, Fábio. Sei que tem a manha. Tenta controlar. Pronto. Não tá aparecendo. Tem uma pergunta aqui. Enquanto isso, eu vou respondendo uma pergunta aqui do Pedro Fortunato. Esse padrão de lesão na área 8, diferenciando destrutiva e irritativa, teria algo a ver com o tipo de edema? Não obrigatoriamente. Cita de novo, Edson, por favor. Desculpa, Júlio. Não obrigatoriamente, viu, Pedro? Não obrigatoriamente. Por exemplo, no foco epiléptico, por exemplo, frontal, você tem ali uma lesão irritativa que geralmente desvia contralateral o olhar. Em algumas apresentações, por exemplo, do TCE com lesões destrutivas, você tem o desvio tônico do olhar para o mesmo lado da lesão, e não obrigatoriamente está relacionado, por exemplo, com o edema. Sim, o Anderson fez uma pergunta. Professor, tem alguma estrutura que faz ligação da área 8 com os pares responsáveis pela movimentação ocular? Sim, é o trato frontopontino. Então, em especial para a movimentação na horizontal, Anderson, existe um trato chamado frontopontino que ele vem dessa área 8 e vai ativar a formação reticular para a mediana pontina, ali na ponte, que está relacionado justamente ao movimento ocular na horizontal. Com ativação, claro, de outras circuitarias, como fascículo longitudinal medial, e ativa aí a movimentação na horizontal, é o trato frontopontino. Vai lá, Eudes. Então, vamos lá. Então, vou entrar com a parte da semiologia, né, pessoal? Então, a minha ideia aqui é traduzir em exame neurológico toda a complexidade que o Júlio explicou aí, que é bem mais difícil a parte do Júlio aí do que a minha, que é a parte de explicações aí neurofisiológicas e fisiopatológicas exige um pouco mais. A parte minha eu vou tentar simplificar para vocês. Então a ideia é a gente até desmistificar um pouco o NIH. Então o que eu quero que vocês entendam, né? Então toda vez que a gente fala de AVC, a gente tem que pensar em uma escala que vai de forma objetiva avaliar esse paciente, e o NIH ele foi criado para isso. E o NIH nada mais é do que essa sistematização do exame neurológico. Então, eu fazendo ou aplicando o NIH, eu não estou fazendo nada mais do que examinando o paciente e fazendo exame neurológico aí bem feito. E qual que é a lógica, então, do NIH? Eu queria que vocês raciocinassem e pensassem comigo e dividissem
o exame neurológico de uma forma crânio-caudal. Então, vamos raciocinar, vamos pensar que o paciente, a gente vai sempre começar lá pela cabeça mesmo e a gente vai descendo. Então, quando a gente for avaliar, eu vou dividir aqui em 8 partes, né? O NIH, ele é classicamente dividido em 11 por causa as subdivisões aí. Mas eu coloquei em grandes grupos para ficar mais fácil da gente entender e ver que tem uma lógica muito interessante do exame neurológico. Então, quando eu avalio a parte craniana lá, então a gente começa com consciência. Então, a consciência eu vou avaliar nível, conteúdo e comando. Como assim nível, conteúdo e comando? Então, nível de consciência, saber se o paciente ele está rebaixado ou não está. Nós vamos destrinchar cada uma delas rapidinho daqui a pouco, colocando, né, no exemplo que a gente discutiu, mas falando rapidamente. Então, saber se o paciente está sonolento, em coma. O conteúdo da consciência. Saber se o paciente, ele... Peraí, rapidão. Tá. O conteúdo da consciência. Eu vou pedir para o paciente, vou perguntar a ele, pergunta simples, então a gente pergunta mês e idade. Comando, eu vou pedir também para ele realizar comando simples, abrir e fechar a mão, por exemplo, e abrir e fechar os olhos, por exemplo. Quando eu passo para nervos cranianos, que ainda está na região da face ali, eu vou avaliar 3 pontos. Eu vou avaliar a motricidade ocular, campo visual e a mímica facial, que foi o que a gente acabou de discutir aí. Motricidade ocular, eu vou avaliar basicamente movimento horizontal, então olhar conjugado horizontal. Campo visual, vou fazer uma campimetria de confrontação. Facial, fazer essa avaliação da mímica facial, prestando atenção em padrão central e periférico, que a gente acabou de falar. Depois eu passo para a questão da motricidade. Então, saí da parte craniana, fui para a motricidade. Então, motricidade, membro superior e inferior, sempre começar com o lado esquerdo. Então, membro superior esquerdo, membro superior direito, membro inferior esquerdo, membro inferior direito. Avaliar separadamente, né, cada membro. Membro superior, 10 segundos e membro inferior, 5 segundos. Pedir o paciente para levantar a perna 5 segundos e o braço 10 segundos. Então, braço 90 graus, se o paciente estiver sentado, se estiver deitado, 45 graus. Perna 30 graus. Quando eu passo para coordenação, basicamente eu quero ver se o paciente tem ataxia. Então, a ataxia eu vou avaliar de 2 formas, calcanhar, joelho e index nariz. O index aqui era com X, foi mais tranquilo. Então, eu vou avaliar a ataxia ou a coordenação apendicular. Então, e quando eu quero avaliar a questão de ataxia axial? Então, esse é um ponto que o NIH ele falha. Se vocês prestarem atenção, o NIH ele tem muito mais avaliação voltado para a circulação anterior do que para a circulação posterior. Então, lesões de circulação posterior, a gente tem uma avaliação um pouco mais falha quando a gente está fazendo o NIH, mas é uma limitação da escala mesmo. Então, ataxia axial eu não consigo avaliar pelo NIH. Então quer dizer que se eu tiver uma náusea, vômito, sintomas de circulação posterior, também fica mais difícil de ser avaliado? Sim. Então, por exemplo, se eu tiver uma alteração vamos voltar rapidinho aqui na questão da motricidade ocular. Então, se eu tiver só uma alteração tipo uma síndrome de Horner. Síndrome de Horner vai ter uma semiptose e uma alteração pupilar. Não tem nenhum momento do NIH que eu consigo avaliar isso. Então, eu também não vou conseguir colocar na pontuação do NIH esses achados de circulação posterior. Beleza, é uma falha, mas ok.
Vamos passar para a sensibilidade. Sensibilidade, eu vou basicamente testar a hipoestesia se o paciente tem alteração sensitiva. Alteração sensitiva, se o paciente ele tiver consciente, fica fácil. Agora, se o paciente tiver muito sonolento, tiver com afasia, tiver alguma alteração que limite ele a me dizer, aí eu vou ter que ou fazer um estímulo doloroso, ver se ele vai fazer movimento, né, de retirada do membro, para tentar, de forma indireta, entender se tem alteração de sensibilidade ou não. Beleza. Quando eu vou passar para a linguagem, eu vou avaliar a afasia. Eu vou avaliar o grau de afasia. Se é uma afasia leve, se o paciente ele tem só uma dificuldade de nomear, mas se expressa, ou se é uma dificuldade de compreensão e a expressão está alterada ou não, se é mista, se é uma afasia global, se é uma afasia só de Wernicke ou de Broca ou de condução, etc. A gente vai avaliar de acordo com o grau. Se ela é grave, quer dizer, o comprometimento da afasia é muito importante, ou se é leve a moderado, ou se o paciente está mudo. Se ele está mudo também, a gente vai pontuar. Quando eu vou para o 7, vou avaliar a articulação vocal do paciente, eu vou prestar atenção no grau de dificuldade que ele tem de pronúncia de palavras mesmo. Então, se o paciente ele tem uma dificuldade, se você tem uma dificuldade de compreender esse paciente pela articulação vocal das palavras, uma dificuldade leve a moderada, ou se é uma dificuldade muito grave, então eu vou graduar isso. E, por fim, a extinção de desatenção, se eu vou fazer um estímulo simultâneo ou ver se o paciente está desatento em algum estímulo aferente sensitivo. Então, se é visual, se é de sensibilidade, né? Então, essa questão da atenção e da extinção vai ser avaliado também no item 8. Quando a gente vai passar para o paciente em Oi, Eudes, tem uma pergunta aqui do Arthur. Lesão das áreas corticais da linguagem pode causar disartria? Qual você quer responder ou quer que eu responda? Não, pode ir aí. O que acontece? É muito comum a gente ter as duas coisas associadas, né? Então, o paciente ele pode ter uma afasia e pode ter uma disartria associada à afasia. Mas eu tenho que saber diferenciar quando eu estou avaliando uma coisa e eu estou avaliando a outra. Então, se eu estou avaliando linguagem do paciente, nós vamos ver no NIH como a gente avalia a linguagem, eu vou pedir o paciente para nomear um objeto, ou fazer uma leitura, ou nomear, ou descrever uma cena, que nós vamos ver, a cena do roubo dos biscoitos. Então, eu estou avaliando linguagem quando eu faço essa avaliação específica. Quando eu estou falando de articulação vocal, eu quero saber se o paciente ele consegue pronunciar de forma adequada os sons vocais mesmo, de consoantes, etc. Então, eu consigo falar se o paciente ele tem uma fala embolada, que a gente fala, né? Ou se é um paciente que tem uma fala, ele pode estar, por exemplo, afásico e o que ele conseguir falar com articulação muito boa. O pouco que ele conseguir falar, ele falar muito bem. Agora, ele pode ter uma disartria, uma fala muito embolada e não ter nenhum grau de afasia. Quer dizer, a linguagem dele, ele entende, ele consegue se expressar, mas com a dificuldade de articular e pronunciar as palavras. Então, essa diferenciação ela é importante porque é muito comum essa confusão aí no dia a dia. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, se você pode falar. Assim, eu acho que o Anderson Bacelar perguntou a seguinte coisa: se for para anotar essa avaliação no prontuário, por exemplo, faz em cruzes ou escreve por extenso? Então, Anderson, na verdade, o NIH, quando o paciente ele chega em janela de trombólise, esse paciente chegou com 40 minutos, né, Júlio? De ictus, né? Isso, exatamente. Então, quando ele chega com o tempo, né, de janela de trombólise, na verdade, eu não vou precisar decorar isso.
né? Eu vou imprimir lá a folhinha do NIH para anexar no prontuário e vou do lado do paciente, lá à beira do leito, fazendo item por item. Qual que é a facilidade? Se eu entendo a lógica do NIH, eu posso fazer uma avaliação mais rápida, mais ágil, né? Eu consigo ser mais rápido na avaliação. Então, saber que, né, faz o crânio caudal, faz o olhar conjugado, pergunta. Então, essa dinâmica aí do exame neurológico, se eu consigo fazer ela de uma forma mais objetiva, no sentido de ganhar agilidade, facilita. Mas eu vou estar com o NIH do lado lá, e quando eu for anotar, eu posso anotar igual tá lá na folha do NIH. Então, por exemplo, quando eu for anotar, voltando aqui, que eu passei um. Quando eu for anotar a questão do nível de consciência, que é o item 1, aqui não passou, não, passou para vocês. Passou agora. Aqui. O item 1, desse jeito, é exatamente como fica lá no NIH. Um A, um B e um C. Aí eu posso anotar um A, 0, um B, 2, um C, 2. Então, eu posso anotar assim. Agora, eu posso descrever também, né? Por exemplo, se você achar que é mais lógico ou mais fácil para você treinar, você quer anotar dessa forma que eu coloquei aqui, separando em 8, nível de consciência, separando nível, conteúdo, comando, e descrever, eu acho que fica mais inteligível para outras pessoas que forem ler. Agora, outras pessoas, principalmente não neurologistas, né? E vai entender muito mais fácil. Agora, você pode fazer da forma que você quiser, desde que seja... vamos dizer assim, tem uma forma de traduzir isso aí em termos inteligíveis para qualquer outra pessoa, né? Pode ser ou você escrever ou fazer de acordo com o que está no NIH lá. Mas, na verdade, na prática, a gente só anexa mesmo a escala e coloca o valor do NIH lá da admissão, né? Então, coloca no prontuário NIH com delta T, né, de, sei lá, 1 hora e meia. Aí eu coloco o valor do NIH. Eu quero saber os detalhes, eu vou lá na folhinha do NIH, né, que está em anexo no prontuário, e vou ver os detalhes. Então, na prática, é assim que acontece. Então, vamos seguir. O nível de consciência do paciente que tem um AVC de circulação anterior total. Então, se a gente for pensar lá na classificação de Bamford, né, que ele vai dividir os AVCs em circulação anterior total, parcial, circulação posterior e AVC lacunar, né? É interessante o NIH porque ele consegue dar um grau para a gente de gravidade, né, de prognóstico mesmo do paciente, de tamanho de lesão. Então, quanto mais alto o NIH, maior o tamanho da lesão. E eu consigo entender o nível da lesão no sentido de acometimento vascular mesmo, se é igual vocês falaram inicialmente aí, se é proximal, se é mais distal, se não é. Então, é interessante que o NIH ele consegue te dar essa dimensão. Tem as limitações de circulação posterior, igual eu falei, né? E de circulação e de hemisfério direito também tem uma limitação. Então, se a gente for prestar atenção, o NIH ele tem 7 pontos só de linguagem, então avalia muito o hemisfério esquerdo, né? Agora, hemisfério direito, para avaliar negligência e tudo, são 2 pontos só no máximo, então é muito pouco. Então, tem esses vieses aí. Eu tenho uma pergunta aqui do Arthur, ele fez a seguinte pergunta. Só usa essa escala para avaliação de AVC isquêmico? Isso, a gente não usa essa escala para um AVC hemorrágico, não. Porque a escala ela vai ser utilizada para a gente quantificar a
gravidade, né, estimar a lesão e definir se a gente vai fazer uma trombólise ou não. Ah, mas se o paciente está fora da janela de trombólise, eu não vou fazer o NIH? Não, eu posso fazer o NIH do mesmo jeito. Mas ela é classicamente utilizada para o AVC isquêmico por causa dessa questão do manejo hiperagudo do AVC para fazer ou não a trombólise ou trombectomia, dependendo do que for, né, fazer de conduta aí. Então tá, vamos seguindo. Então, no caso do paciente... Acho que a gente pode abrir um pouquinho aqui só para o pessoal ver se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Claro, claro. Eu vou explicando, mas pode ir interrompendo para fazer as perguntas. Alguém quer fazer alguma colocação aí, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Mas eu vou seguir. Então, até agora, acho que continua aí, Hudson. Então, beleza. Então, no caso do paciente que estava alerta e que ele errou mesidade, que errou a questão de abrir a mão e fechar a mão fechar os olhos e abrir os olhos. Então, a gente vai pontuando, né? Então, aqui 0, 2, 4, a gente vai seguindo. Vamos ver se vai aqui. Tem um lagzinho aqui. Aí, pera. Então, aqui de nervos cranianos, olhar horizontal. O paciente tem um desvio tônico do olhar, né? Então, o desvio tônico do olhar vai ser o 2. Então, se o paciente ele tem uma paresia leve ou se tem um desvio tônico. No campo visual, se tinha uma hemianopsia completa ou se era uma hemianopsia parcial. Isso, às vezes, é difícil de definir no paciente que está com uma lesão muito extensa, está mais em coma. Então, eu tento ver de uma forma indireta. Eu examino o paciente de um lado, tento chamar o paciente, tento fazer ameaça visual para ver se o paciente vai perceber o olho, né, o objeto ou o dedo. E se eu tenho, por exemplo, uma hemianopsia completa, igual no caso do paciente, né, que ele tinha uma lesão anterior total, eu vou ter uma pontuação aqui de 2. Se eu estiver só pegando as fibras ali da alça de Maia, eu vou ter uma quadrantanopsia, então vou pontuar como hemianopsia parcial. O ideal é sempre que o paciente, né, se ele conseguir, eu fazer o campo visual por confrontação. Então, o paciente ele fica na minha frente, eu coloco os dedos, vai ser nos 4 quadrantes, vou mexer ou colocar o 1 ou 2 e pedir o paciente para quantificar. No caso da paralisia facial, ver se tem apagamento de sulco, se acomete só o terço inferior ou se acomete o terço superior e inferior. Então, no caso de paralisia facial central, vai ser só o terço inferior, pontua 2. E aqui, no padrão de força, é aquela história lá do paciente ficar com os braços estendidos para avaliar membro superior. Lembrar que tem que ser sempre um membro de cada vez, esperar 10 segundos no membro superior e 5 segundos, aqui está errado, é 5 segundos no membro inferior. E ver se o paciente ele vai conseguir ficar o tempo correto, se vai vencer, se vai cair antes do tempo, ou se vai vencer ou não gravidade, ou se não vai ter movimento nenhum. Então, sempre essa graduação aí. No caso, nosso paciente ele tinha uma hemiplegia à esquerda, à direita, né? Então, era 4 mais 4. É 8, beleza. Na coordenação, ver se tem ataxia, index, nariz, calcanhar, joelho, né? Lembrar que o paciente ele tem que ter uma avaliação do lado parético, se o paciente tiver uma condição de fazer o index nariz do lado parético, e eu preciso tentar graduar a proporção desse index nariz. Então, se for uma ataxia muito desproporcional à fraqueza, aí eu vou valorizar
essa ataxia. Agora, o paciente que tem uma paresia, ele sempre vai ter uma dificuldade de fazer o índex nariz ou calcanhar-joelho. Então, tem que levar em consideração isso também. A sensibilidade. Se vai ter uma hipoestesia leve ou grave. Hipoestesia grave, o paciente ele não pode sentir. Então, eu vou fazer, por exemplo, um estímulo doloroso e o paciente não vai ter resposta nenhuma. Aí eu vou pontuar 2. Agora, se o paciente, eu faço estímulo doloroso, ele movimenta um pouco, faz faces de dor, né, mas faz uma fase um pouco menos do que o lado contralateral. Então, é um pouco subjetivo isso quando a gente está avaliando, mas a gente tem que, por meios indiretos, tentar pontuar o paciente dentro da escala. E a linguagem? Ops, tá tendo um lag. A linguagem, eu vou pedir o paciente para nomear as figuras, ler algumas frases e descrever a cena lá do roubo dos biscoitos. E eu vou definir se a afasia é leve, moderada, grave ou se o paciente está mudo. Né? Então, mostrar a imagem aí para ele nomear os objetos, para falar as frases. São essas frases aí que tem na escala do NIH. E a cena do roubo dos biscoitos, que é uma cena muito, muito clássica aí, que a gente quer entender se o paciente consegue analisar uma cena mais complexa e dizer o que está acontecendo. Então, às vezes o paciente ele consegue falar que tem só por exemplo, ele não consegue entender a cena como um todo. Ele fala que tem uma mulher, fala que tem uma criança, mas ele não consegue dizer ou explicar a cena como um todo, né? Isso é até muito interessante, porque tem algumas lesões, né, de circulação mais posterior mesmo, de alteração parieto-occipital, que o paciente ele perde essa capacidade de analisar a cena de uma forma mais complexa como um todo, né? Então ele perde isso chama simultagnosia, né? Então é interessante com isso a gente avaliar a linguagem do paciente e classificar se a afasia é leve, moderada ou grave, ou se o paciente não consegue nada ou fica mudo mesmo. A questão da articulação vocal, né, avaliar as palavras. Então, são palavras que o paciente vai ler ou você vai pedir para ele repetir e a gente vai entender o grau de dificuldade mesmo de articulação vocal. Se são palavras que ele consegue falar, se tem dificuldade, se fica muito embolado, se consegue ou se não consegue pronunciar. Às vezes o paciente tem uma anartria, não consegue pronunciar, não sai nada de fala inteligível, não. Então, avaliar também o grau, se é leve, se não consegue entender ou se tem alguma dificuldade que não consegue avaliar. Então, por exemplo, o paciente está entubado, eu não vou conseguir avaliar a articulação vocal desse paciente, né? Então, aí pontuaria 0 por causa da impossibilidade. E, por fim, avaliar se o paciente ele tem quando eu faço um estímulo simultâneo, se o paciente ele vai ter uma percepção ou uma dificuldade de percepção desse estímulo simultâneo, né? Pode ser um estímulo tátil, por exemplo, estimular o paciente nos 2 membros e perguntar se ele está sentindo qual membro ou se está sentindo dos 2, ou até mesmo visual, né? Chamar o paciente de um lado, chamar de outro, ver se ele vai virar a cabeça, se vai ter essa percepção espacial, né? Ou auditiva mesmo. Então, se eu tenho uma desatenção em um ponto, eu vou pontuar 1. Se eu tenho uma desatenção muito grave ou mais de uma modalidade, eu vou pontuar 2. Aqui também, pessoal, o NIH 42, tá? Aqui eu estava com o Mini-Mental na cabeça, ficou 30. Mas pontuação máxima 42. NIH acima de 22 é um NIH muito alto. Então, é um NIH que habitualmente está associado com lesões proximais de grandes vasos. Então, depois que eu faço essa avaliação, né, do exame neurológico do paciente, do NIH,
faço essa pontuação, aí eu vou definir a conduta, né? O paciente está em janela de trombólise mesmo, NIH, né, acima de 22 não é contraindicação absoluta, mas eu tenho que pesar se vale a pena o paciente fazer uma trombólise ou se ele já pode ir para trombectomia direto, né? Porque o paciente com NIH acima de 22 tem um risco um pouco maior de sangrar se a gente fizer o trombolítico, né? Tem alguma contraindicação? Da mesma forma que eu tenho o NIH lá do lado, eu vou ter um checklist de contraindicações, né? E a imagem, como que é a imagem desse paciente, né? Aí o nosso amigo Fábio vai dar o show da imagem aí pra gente. Enquanto eu mudo aqui, qual que é a janela de trombose para o pessoal que está... 4h30. Então, até 4h30 eu posso fazer uma trombólise venosa, né? Agora a trombec aí até 24 horas eu consigo atuar, né? Então alguns serviços, né, nos serviços mais de ponta e até 24 horas, Inclusive, mas essa atualização é recente até, não é, Eudes? sim, tem o último estudo, o estudo brasileiro, acho que ele colocou 9 horas, se eu não me engano, sabe? Foi a janela que foi feita no estudo brasileiro. Mas tem alguns artigos que colocam até 24 horas. Então, vamos lá. Deixar você falar da imagem agora. Todo esse raciocínio, né, que foi possível deduzir a partir do conhecimento de anatomia, da avaliação clínica, né, que foi discutido até agora, a gente vai ver através da imagem. Deixa eu mudar aqui, né? Essa aqui é a imagem do nosso paciente. É uma tomografia de crânio. São 2 cortes aqui, tá? Tomografia de crânio sem contraste do paciente. E eu queria que vocês dessem uma opinião. O que vocês acham que tem de alterado aqui nesse exame? Eu gosto sempre de enfatizar a discussão do exame de neuroimagem nas situações de emergência, nos exames mais básicos, né? No caso aqui, a tomografia de crânio sem contraste. Por que eu gosto de focar nisso? Porque eu sei que é divertido você estudar estudo perfusional, ressonância magnética, mismatch, flare, difusão. Só que o problema é o seguinte, não é o que o pessoal tem para janta na maioria das vezes, né? O pessoal geralmente que tem à disposição é o quê? É a tomografia de crânio sem contraste. Até a tomografia de crânio com contraste já é um pouco difícil em alguns hospitais, né? Tem muito hospital que tem a questão burocrática ali, que tem que ter a presença do médico radiologista para poder injetar o contraste, você acaba limitando um pouco o fluxo do paciente. Estudo perfusional, mais difícil ainda, né? Ressonância magnética, às vezes não tem um técnico ali à disposição para fazer na hora. Então, na maioria das vezes, o que a gente tem à disposição é a tomografia de crânio, sem contraste, e apesar dessa discussão, né, de técnicas mais recentes, mais modernas, mais avançadas, ser uma discussão mais interessante, né, que permite até uma flexibilidade maior na conduta do paciente, por exemplo, uma trombectomia intraarterial como janela estendida, né, eu vejo que muitas vezes o pessoal tem dificuldade para interpretar no dia a dia uma simples tomografia de crânio sem contraste, né? Conhece os achados radiológicos, mas tem dificuldade. Então, eu vou tentar dar algumas dicas aqui que podem eventualmente ajudar vocês na rotina. Aqui, ó, o Arthur cravou aqui, ó, uma artéria cerebral média esquerda hiperdensa, né? Então tá, realmente o que a gente consegue observar aqui na artéria cerebral média esquerda é uma hiperdensidade difusa. Talvez aqui esteja pegando um pouquinho da carótida interna ainda, né, antes da bifurcação, mas aqui com certeza a gente tem uma hiperdensidade, a gente está praticamente fazendo uma angiotomografia aqui sem contraste, né, acometendo todo o segmento M1, que é esse primeiro segmento aqui da artéria cerebral média, né, para os acadêmicos de medicina. Então, o primeiro segmento, também conhecido como segmento esfenoidal, né, porque ele acompanha a orientação do esfenóide, da asa menor do esfenóide, principalmente. Então, a gente tem toda essa hiperdensidade acometendo no segmento M1, e quando muda a direção aqui, a orientação da artéria já é segmento M2. Né? E no parênquima encefálico, tem alguma coisa que chama atenção? Vocês gostariam se fosse na rotina, vocês gostariam de fazer alguma coisa diferente em relação a essa imagem aqui da direita?
fechar o janelamento. Perfeito. Né? Então, só para explicar aqui, sempre que eu estou mostrando exame de imagem numa liga acadêmica, por exemplo, acaba aparecendo com um acadêmico de medicina que pergunta: ué, mas a clínica do paciente não é à direita? Né? Então, só para alinhar aqui, né, com todo mundo, esse corte que a gente está vendo aqui é um corte axial, em que a gente corta a cabeça do paciente assim, e é como se estivesse olhando o corte por baixo, né? De tal forma que o lado direito do paciente corresponde ao lado esquerdo da imagem, é invertido. Né? Então, aqui é a artéria cerebral média esquerda hiperdensa, e sugeriram fazer um janelamento da imagem no PACS. Olha só, o que é PACS? Né? PACS é uma sigla, em inglês, quer dizer Picture Archiving and Communicating System. É o sistema de visualização no computador que o médico radiologista, que o médico assistente utiliza para mexer, para olhar o exame, né, no computador e utilizar os recursos disponíveis para você extrair o máximo de informações daquele exame. Eu vou mostrar no próximo slide aqui por que é importante olhar sempre o exame de neuroimagem no PACS e não olhar no filme impresso, por exemplo. Eu sei que existe limitação em algumas realidades, você só vai ter acesso ao filme impresso, mas sempre que possível tem que olhar o exame no computador, no sistema. Quando a gente olha essa imagem aqui da direita, eu acho que com esse janelamento, que seria o janelamento padrão utilizado na documentação impressa, né, do exame, eu acho que facilmente passaria batido aqui uma alteração importante no parênquima. Para quem está com o olho um pouco mais treinado, já sabe que existe uma certa assimetria, né, e uma perda de definição da substância cinzenta aqui no hemisfério cerebral esquerdo. Mas, primeiro, em relação à artéria cerebral hiperdensa. Né? Por que a artéria fica hiperdensa? E tem uma coisa muito interessante sobre a artéria cerebral hiperdensa. A importância desse achado radiológico é que ele pode ser o achado radiológico mais precoce no paciente com AVC isquêmico. Né? Ele pode ser o achado mais precoce. Só que uma coisa curiosa é que geralmente, o que representa a artéria cerebral hiperdensa? Ela representa a presença de um trombo dentro da artéria. Uma coisa interessante é que a artéria, ela leva um tempo, o trombo, aliás, leva um tempo para ficar hiperdenso. Né? Poxa, mas então por que o sinal da artéria hiperdensa pode ser o achado mais precoce se leva um tempo para o trombo ficar hiperdenso? Né? Então isso aí vai explicar parte da fisiopatogenia do AVC isquêmico. Né? Uma causa importante do AVC isquêmico é um mecanismo tromboembólico, ou seja, provavelmente esse trombo hiperdenso ele ficou hiperdenso em outro local, por exemplo, no coração, né? Um trombo ele se formou lá no coração, ficou hiperdenso, se desprendeu, subiu e se alojou ali no compartimento intracraniano. Então, quando ele chegou ali, ele já estava hiperdenso. Né? E então, a artéria hiperdensa, ela pode ser o achado mais precoce. Você pode identificar esse achado imediatamente. Né? O paciente teve AVC, entrou na sala de tomografia, ele pode aparecer. Não é uma sensibilidade elevada, ou seja, tem muitos pacientes que não vão ter essa artéria hiperdensa, mas quando o paciente se manifestar esse achado radiológico, ele provavelmente vai ser o achado mais precoce. Tá? E como que a gente faz para avaliar na prática? Tá? E aqui tem algumas pegadinhas que eu vejo o pessoal tendo muita dificuldade no começo. Existe uma forma de avaliar de forma qualitativa, ou seja, o famoso olhômetro, né? Você bate o olho ali e fala, eu acho que está hiperdenso ou não. E tem uma forma quantitativa, né? Que a gente vai tentar quantificar, definir um valor para dizer se aquela artéria está hiperdensa ou não. Então, no olhômetro não tem segredo, né? Você bater o olho e dizer, eu acho que está hiperdenso, né? Eu acho que essa artéria cerebral média esquerda aqui, por exemplo, está mais densa do que a artéria cerebral média à direita. O problema disso é que você precisa de uma certa experiência prática. Né? Você não olha 2, 3 exames e está preparado para dizer se a artéria está hiperdensa ou não. Você precisa de uma certa experiência, tem que ter experiência, tem que ver vários exames até você estar preparado para fazer esse diagnóstico. Agora, a vantagem é que os estudos comparando análise quantitativa e qualitativa mostraram que a análise visual, né, qualitativa, ela é mais específica do que a análise quantitativa. Tá? Já a análise quantitativa, quando a gente faz a medida para dizer se a artéria está hiperdensa ou não, isso aí é um achado mais sensível, porém pouco específico. Né? O que quer dizer isso? Muito sensível e pouco específico. O pessoal dá artéria hiperdensa para um monte de gente que não tem trombo. Né? É muito comum ver isso aqui, pessoal que está começando a interpretar exame de neuroimagem, fala, Fábio, eu estou vendo um exame que eu acho que tem uma artéria hiperdensa. Daí eu olho lá e falo, eu acho que não. Eu acho que não está hiperdenso. Então tem esse problema da análise
quantitativa, tá? Você pode dar muita trombose em paciente que não tem nada. Um possível pitfall que tem que tomar cuidado é em relação a uma densidade, vamos dizer assim, fisiológica daquele paciente, né? Então, o paciente, por exemplo, paciente desidratado, paciente com hematócrito elevado, ele vai ter um vaso já espontaneamente hiperdenso, né? Uma coisa que você pode fazer para evitar essa confusão, esse fator de confusão, é comparar um lado com o outro, né? Comparar com outras artérias, para ver se está hiperdenso ou não. E como que a gente faz a análise quantitativa? A gente vai colocar um ROI, né, que pode ter diferentes formatos dentro do sistema, no PACS. O que quer dizer ROI? ROI quer dizer região de interesse. Então, você vai colocar uma bolinha, um quadradinho, dependendo do sistema que você vai utilizar. E nessa região de interesse, você vai extrair informações, por exemplo, a densidade dentro daquela região de interesse, dentro daquele ROI, né? Nesse caso aqui, eu tenho uma densidade de 55,8 HU, que é a unidade, né? Unidade Hounsfield, que foi o cara que desenvolveu o tomógrafo, né? Então, foi descrita essa unidade em homenagem a ele. Então, essa aqui seria a densidade dentro desse ROI na artéria hiperdensa. A literatura coloca os estudos estabelecem diferentes valores de corte, né? Tem estudo que fala de 43 HU, ou seja, de 43 para cima seria uma artéria hiperdensa e, portanto, teria um trombo. Tem artigo que fala de 47, né? Então não tem um valor assim universal. Mas, mais uma vez, tem que tomar cuidado com esse tipo de análise, porque é muito sensível, mas pouco específico. Tem muito falso positivo. Né? Então, comparando aqui, olha só, o ROI aqui na artéria sem o trombo está com 31,4 HU, enquanto que a artéria cerebral hiperdensa está com 55,8, ou seja, bem acima de 43, 47, independente do valor de corte utilizado. Outro cuidado na prática que tem que tomar, a gente tem que ficar muito atento quando vai tentar identificar esse achado aqui. Reconstrução das imagens. Tá? Às vezes você recebe aquele exame que tem, sei lá, 25, 30 imagens. Isso quer dizer que você está diante de uma imagem com uma reconstrução com cortes grossos, né? Você vai perceber que está com reconstrução com cortes grossos quando você passa a imagem e vai dando saltos assim, imagens, vai pulando degraus na cabeça do paciente. Quando você utiliza essas reconstruções com cortes mais grossos, a sensibilidade desse achado gira em torno de 30%. Quando você faz reconstrução com corte fininho, né, que você vai correndo a imagem de forma mais suave, você pula para cima de 80%, né, na sensibilidade desse achado radiológico. Então tem que tomar muito cuidado se você está interpretando os exames de tomografia de crânio dos seus pacientes com suspeita de AVC isquêmico. Se tem uma reconstrução com cortes finos ou cortes grossos. Isso é uma coisa que você tem que bater o pé lá e brigar com o setor da radiologia para deixar bem alinhado essa questão. Outra dica importante na prática, né, na hora que você vai utilizar o PACS, na hora que vai utilizar o sistema de visualização de imagens para avaliar seu exame de neuroimagem. Janelamento, né? Tem que fechar o janelamento. Por que é importante fechar o janelamento? Primeiro, o que é fechar o janelamento, né? Fechar o janelamento quer dizer isso aqui, né? São essas duas imagens são as imagens do mesmo paciente. Porém, aqui eu fiz o que a gente chama de fechar o janelamento, que é acentuar muito o contraste entre a substância branca e cinzenta, seja cortical, né, ou substância cinzenta profunda. Então, quando a gente fecha o janelamento, quando a gente acentua o contraste, fica muito mais fácil de identificar alterações mais tênues, né? Esse aqui é o janelamento padrão que é utilizado para documentar os exames no filme, né, ou no papel. Hoje em dia tem muito papel, né? Esse aqui é o janelamento que a gente consegue fazer só no PACS, né? A imagem fica feia, fica com uma resolução anatômica pior, porém a gente aumenta muito a sensibilidade, né? A gente consegue detectar alterações muito mais sutis de forma muito mais precoce no parênquima encefálico, né? Então, aqui, por exemplo, eu consigo identificar que tem uma hipodensidade, fazendo com que a gente tenha uma perda da definição do córtex da ínsula esquerda. Olha como que é o aspecto normal do córtex da ínsula aqui à direita, né? O córtex cerebral ele é mais denso, ele é mais branco do que a substância branca, né? Aqui eu não consigo enxergar. Então, essa é a alteração mais precoce que a gente consegue identificar na tomografia de crânio sem contraste em relação às alterações do parênquima encefálico, uma simples perda da definição cortical. E é esse achado aqui que a gente tem que estar preparado para identificar, porque quando a gente vê aquela área hipodensa, bem delimitada, esse paciente já passou da janela de trombose. Então, você vai identificar que tem um AVC, mas assim, não vai fazer muita diferença na conduta do paciente. É esse tipo de alteração
no parênquima que a gente tem que estar preparado para identificar, que vai fazer a diferença. Né? E aqui a gente tem uma perda de definição também do núcleo caudado, aqui a gente está na altura da cabeça do núcleo caudado, né? E também do núcleo lentiforme, principalmente do putamen à esquerda. Né? Olha como está o aspecto normal, a densidade do globo do putamen aqui à direita, né? E aqui à esquerda tem um apagamento dele. Além disso, a gente vê um apagamento do córtex também, de algumas áreas corticais, né? Mais superficiais. Olha o contraste, a simetria que existe em relação ao hemisfério cerebral direito. Ô, Fábio, a gente pode perguntar o porquê a eles, né, rapidinho, desse padrão aí na ínsula se apresentar precocemente. Sim, Vocês sim. sabem responder o porquê, pessoal, do ponto de vista anatômico e fisiológico? Geralmente, os núcleos da base eles desaparecem antes ainda da ínsula. Né? Das regiões corticais, a ínsula é geralmente o que morre primeiro, mas os núcleos da base aqui, núcleo caudado, putamen, geralmente eles sofrem. Será que a galera sabe o porquê, assim, do ponto de vista anatômico, do ponto de vista de fato da anatomia e da fisiologia dos vasos cerebrais? A maior atividade metabólica justificaria uma alteração da substância cinzenta, né? Perfeito. E também tem essa questão, na verdade, também está muito relacionada a esse padrão de vaso terminal sem anastomose e circulação colateral, né? Tem pouca opção, né, para receber sangue essa região. Então, assim, os núcleos da base são os piores. Tem pouca opção de artéria para nutrir a região dos núcleos da base. E das regiões corticais, a ínsula é o primeiro. Então, essa observação que você fez, Júlio, é muito importante, né? Por exemplo, quando você está com um quadro radiológico que é um pouquinho atípico, ou um quadro clínico meio atípico, em que você está tentando definir o diagnóstico diferencial. Será que é um AVC isquêmico? Será que é uma outra etiologia? Isso é importante. Se você tiver uma alteração na ressonância, por exemplo, uma alteração de sinal difusa, né, aparentemente representando o território cerebral médio, mas está preservado, né, tem uma preservação de região de núcleos da base, de córtex da ínsula, isso é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, né? Porque, poxa vida, não faz sentido você ter um comprometimento extenso do território cerebral médio e estar preservado o córtex da ínsula e região de núcleos da base. Aqui é um esqueminha, só para o pessoal que não está acostumado com a anatomia aqui da região profunda, né, no exame de imagem, e que a gente consegue identificar essas estruturas. Né? Aqui em verde está representada a cabeça do núcleo caudado, né? Está apagado aqui. Aqui a gente tem um apagamento principalmente do putamen, né, que é a região mais lateral do núcleo lentiforme. E tem um apagamento aqui de regiões corticais também. Agora, isso aqui é importante principalmente para quem está começando, né, para os acadêmicos de medicina. Antigamente, na verdade até hoje, né, tem segundo os guidelines aí, a análise da extensão do AVC isquêmico, ela por muito tempo foi muito subjetiva, né? Por exemplo, eu falava, o AVC desse paciente eu acho que ele é extenso, né? Aí podia chegar o Júlio e falar, não, acho que a extensão não é muito extenso, esse AVC isquêmico. Né? Depois de um tempo o pessoal falou, vamos usar a regra de 1/3, né? Se o paciente tiver mais de 1/3 do território acometido, é um AVC isquêmico extenso. Mas como que você vai definir se mais de 1/3 do território está comprometido ou não? E daí surgiu essa proposta, esse mecanismo, né, de mensurar a extensão do AVC isquêmico no território da cerebral média. Depois fizeram para o território cerebral posterior também, mas o mais conhecido e mais utilizado na prática é para a artéria cerebral média, que é uma escala chamada de ASPECTS, né? É um acrônimo, né, que representa isso aqui. É uma avaliação pela tomografia para tentar definir a extensão do AVC isquêmico pelo exame de imagem. E como que funciona essa escala o ASPECTS, né? Existem 10 pontos, né? Cada ponto corresponde a uma estrutura que está comprometida ou não. Né? Então, para cada região, para cada estrutura dessas acometidas, você vai perdendo um ponto. Né? Então, você começa com 10 pontos. Daí, se você tem um acometimento, por exemplo, do putamen da ínsula, você perde 2 pontos. Né? Um do núcleo lentiforme e outro da ínsula. E assim você vai pontuando e consegue definir de forma mais objetiva, né? Existe uma chance muito maior de eu concordar com a pontuação do Júlio em relação à extensão desse AVC isquêmico. Então, a gente faz uma contagem de pontos em 2 níveis, 2 andares.
em um andar aqui da tomografia de crânio está na altura dos núcleos da base, né? Então a gente vê, como a gente observou aqui nesses slides, né? A gente observa aqui a cabeça do núcleo caudado, o núcleo dentiforme, que é composto pelo putame e globo pálido, a cápsula interna, conta um ponto também, o córtex da ínsula e 3 territórios corticais na altura aqui no nível dos núcleos da base. E você vai fazer uma contagem, né, das regiões acometidas no corte que fica acima do nível dos núcleos da base, mas na verdade ele pega a partir da região ali do corpo do núcleo caudado. Então quando você está vendo só o corpo do núcleo caudado já começa a contar como esse andar superior, né, em que você vai ter a pontuação de 3 regiões corticais. Tá? Então para cada região dessa aqui acometida, conforme você vai perdendo um ponto, você vai tendo um território maior, né, do AVC isquêmico. E dessa forma se torna um pouco mais objetiva a nossa interpretação da tomografia de crânio. Mas para a gente conseguir fazer essa pontuação de forma bem feita, a gente precisa utilizar as ferramentas disponíveis na nossa rotina. Todo mundo conseguiu entender a importância do janelamento, as dicas para identificar e avaliar de forma correta a artéria cerebral hiperdensa? Sim. Beleza, Amanda. Ana. Tá. Aí vai ficar a critério dos mestres. Agora é 9h40 já. Eu também não sei se vai dar para a gente continuar. Não. Eu dei uma acelerada aqui na página da imagem. Eu fiquei meio preocupado com o horário. Se a gente fosse continuar, a gente vai até meia-noite aí. Foi o primeiro encontro, né? A gente pode ir adaptando aos poucos. Deixa eu ver aqui. O janelamento é feito por um programa. Peraí que está escondido no meu chat aqui. É feito por um programa ou meio que o exame é feito de forma diferente? Não, esse aqui você consegue mexer. O PACS é aquele sistema que permite que você avalie o exame de imagem no computador. Tá? O paciente faz o exame, né? Aí tem a workstation ali do técnico que está programando e fazendo o exame de tomografia. Daí essa imagem é transferida para o PACS. Né? Daí geralmente no hospital você tem acesso ao PACS pelos computadores do hospital e hoje em dia a maioria dos PACS disponibiliza o acesso via online, né? Então pela internet você consegue acessar o exame do paciente. Aí dentro desse programa que você pode instalar no seu computador, né, ou utilizar no computador do hospital, que você consegue utilizar essas ferramentas de janelamento, colocar o ROI, selecionar o ROI e colocar onde você quiser. Mas eu acho que é basicamente isso. Você vai pontuar alguma coisa aí, Eudes? Eu acho que agora a gente pode ver as dúvidas do pessoal, né? Se tem